Doença de Peyronie. O que esperar dos resultados pós-operatórios de uma cirurgia para correção de doença de Peyronie? Então esse é nosso tema de hoje. A doença de Peyronie não é uma doença rara, é uma doença com a frequência que em alguns estudos pode ser até de 8%, em algumas populações 3%, em algumas outras chega até 20%, por exemplo, o paciente que tem diabetes e tem problema de impotência, 20% deles pode desenvolver a doença de Peyronie. Paciente que operou a próstata, muitas vezes desenvolve doença de Peyronie também, tem estatísticas de 16%. Não é nada raro acontecer. É uma doença que deforma o pênis, é uma deformidade adquirida do pênis, que atrapalha de forma variável a função penetrativa, né? Então tem doença de Peyronie que realmente a deformidade atrapalha um pouco e tem doença de Peyronie que realmente a deformidade atrapalha bastante. Pode ser tanto com curvaturas ou como afilamentos e instabilidade do pênis, tá? Então, quando operar, tem vídeos também sobre isso, mas basicamente quando você tem uma deformidade que está dificultando ou impossibilitando uma penetração, você já tentou alguns tratamentos clínicos e não teve efeito, já tentou bomba de vácuo, já tentou os medicamentos comuns ali, os antioxidantes, já tentou até onda de choque, os tensores penianos e não teve o resultado. Ou então quando a gente vê logo que realmente é uma doença de Peyronie mais severa e o paciente ainda tem uma disfunção erétil em cima disso, é indicação de realmente operar e fazer um tratamento cirúrgico e, na minha opinião, o definitivo é mais adequado. São 3 grupos de cirurgias, eu também tenho vários vídeos sobre isso. Tem cirurgias de plicaturas, cirurgias de enxerto sem prótese e tem cirurgias de correção de Peyronie com implante de prótese. E a correção de Peyronie com implante de prótese que eu falo, né, que realmente o que eu faço na minha prática é expandindo o lado que está curto, tanto em tamanho quanto em calibre, e tentando recuperar o máximo de tamanho e calibre de acordo, lógico, com a capacidade do pênis do paciente. Então, dependendo do tamanho da uretra, dependendo do tamanho do feixe vascular nervoso, então a gente tenta recuperar. Não é uma cirurgia de aumento, é uma cirurgia de recuperação, de tentativa de recuperação do máximo possível para o caso. Quanto mais tempo o paciente leva a doença atrofiando e deformando o pênis do paciente, menos resultado final ele vai ter. Então, o que é que você pode esperar de uma cirurgia, por exemplo, de plicatura? Numa cirurgia de plicatura, geralmente a gente faz uma incisão embaixo ali da glande, né, que a gente chama de um acesso subcoronal. Eu espero que a edição coloque aqui uma imagem de um acesso subcoronal, faz um desluvamento peniano, vê aonde está a curvatura maior e faz pontos com fios inabsorvíveis, geralmente, ou pode fazer um mix de fio inabsorvível e absorvível do lado longo. Então você vai fazer um encurtamento do lado longo para poder alinhar o pênis. Isso geralmente promove um pouco de afilamento aonde foi feito esses pontos e a retificação pode ser completa ali do pênis. Para quem é uma cirurgia que eu faço em mais ou menos 5% dos pacientes. E eu vou explicar agora por que eu faço em poucos pacientes esse tipo de cirurgia. Porque a curvatura não pode ser muito grande, o ideal é que essa curvatura seja 30, no máximo 60 graus, e o paciente tem uma função erétil muito boa e tem um pênis longo, né? E não tenha nenhum afilamento, não tenha nenhuma indentação, não tenha nada disso, não tenha nenhuma instabilidade. Quando isso tudo ocorre, se o paciente tem um pênis mais longo, se o paciente não tem instabilidade, se o paciente tem uma ereção boa, ele podia ficar até sem operar. Por isso que eu faço só em 5% dos meus pacientes que realmente querem uma retificação maior. Porque a gente não muda a evolução da doença, a gente só atua no lado longo desse caso, né? A doença está aqui. Se ela quiser progredir daqui a 1 ano, 2 anos, ninguém fez nada para ela evitar a progressão nesse caso. E acontece de paciente fazer uma aplicatura e depois de 1 ano, 2 anos, a doença de Peyronie reativar e deformar de novo. Isso é uma informação muito importante, muito importante. Geralmente eu peço like aí no final do vídeo, mas se você chegou até aqui, dá um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, toca no sininho, porque a gente passa informações gratuitas aqui para vocês e muito importantes que você precisa ser informado para tomar as decisões, né? Então, a aplicatura, o que é que você espera, né? Qual é o título do vídeo? Você pode esperar uma retificação total ou parcial, né? Espere mais o parcial, porque se for total, ótimo, você vai ficar feliz. Espere mais uma diminuição da angulação,
tá, da deformidade. Você pode esperar que pode ter um afilamentozinho. Você pode ter algum tipo de ponto palpável. Isso a gente evita ao máximo ter. Então, ficar ponto palpável não é legal. O ideal é que não fique ponto palpável. Pode ficar uma fibrosezinha no local, mas depois o ideal é passar. E você vai ter uma incisão, uma cicatriz de quem operou fimose, tá? Então, essa é a expectativa de uma cirurgia de plicatura. Eu vou pular aqui a expectativa de enxerto, porque a cirurgia de enxerto eu recomendo muito raramente. Por quê? Porque o paciente tem que ter uma ereção muito boa, uma deformidade ali de terço médio, que 60 a 90 graus. O pós-operatório dessa cirurgia é mais desafiador, porque você coloca um enxerto e seu pênis depois no pós-operatório, como não tem prótese, vai ficar sempre encolhido. Você não vai conseguir tracionar muito ele, você não vai conseguir colocar aparelho de extensor de forma adequada. Então, resumindo, eu tenho vários vídeos também sobre isso, mas é muito difícil um paciente que se submete a uma cirurgia com enxerto depois de ficar feliz ali no pós-operatório por conta dessas questões. Porque ele acha que ele vai ter um procedimento de recuperação de tamanho. E geralmente não é isso que acontece no final. Porque o enxerto ele tem as retrações e termina que o paciente não ganha muito tamanho. O resultado fica até parecido com a aplicatura. Na prática, se você vai se submeter a uma cirurgia de enxerto, sempre fale com o seu cirurgião, com quem você escolher para te operar, para mostrar realmente 3 ou 4 casos que ele já fez e os pacientes dando comentários, dizendo que estão felizes com o procedimento de enxerto sem prótese, né? Que não colocou prótese. Porque realmente é bastante publicado. Cirurgia de enxerto tem publicações disso aí que a taxa de disfunção erétil grave chega a 30%. É bastante grande. Você vai para uma cirurgia que você tem 30% de disfunção erétil grave. Com isso, eu desanimo aí da cirurgia de enxerto. E tem a cirurgia que eu vou falar aqui, que é a que eu mais faço, que eu mais indico, que é o tratamento definitivo, que é a gente faz a expansão de túnica, correção das placas fibróticas ou calcificadas, expande tamanho, calibre e coloca prótese peniana, semirrígido ou inflável. Daí é um tratamento definitivo, porque depois o pênis não vai mais entortar, porque tem um molde lá dentro, tem uma prótese lá dentro. E com isso, realmente, o que você pode esperar? Você pode esperar que uma retificação, na grande maioria das vezes, completa ou quase completa. Você ainda tem a possibilidade, depois que a prótese estiver lá, principalmente se for inflável, fazer modelamento, né? Isso a gente às vezes orienta quando a curvatura principalmente é para baixo. Então são curvaturas mais complexas para baixo e mais agudas para baixo. Mesmo a gente fazendo a expansão de túnica, depois que acabou a cirurgia, o paciente ainda no pós-operatório, 60, 90 dias, ainda insufla a prótese, ainda faz a modelagem, tá? Então você pode esperar que realmente não volte a doença de Peyronie, que você vai ter uma rigidez suficiente para penetração vaginal, anal. A cicatriz também é uma cicatriz que fica embaixo ali da glande, né, que a gente chama de subcoronal. Pelo menos é o acesso que eu prefiro. Você tem uma ampla visão ali de toda a haste peniana e você consegue corrigir qualquer deformidade, seja filamento, seja curvatura e tudo. Uma pergunta sempre que o paciente faz: mas doutor, às vezes ele tem um enchimento, a hemodinâmica do pênis é boa, o enchimento do pênis é bom, a ereção, né, entre aspas, é boa, mas a deformidade dele é tão severa que piora a penetração. Então ele tem disfunção erétil, só que é uma disfunção geométrica, uma disfunção hemodinâmica, de fluxo. Quando o paciente tem essas disfunções mais geométricas, a tendência, né, e quanto mais circulação ele tiver depois, no pós-operatório, ele ativa a prótese peniana, tem a rigidez e ainda o sangue dele consegue fluir para o pênis, né? Isso é o resultado que a gente mais espera. Com relação à sensibilidade, se só for uma prótese peniana sem correção de Peyronie, a sensibilidade nem chega perto, nem mexe nos nervos. Quando precisa fazer uma correção de Peyronie, você mobiliza feixe de vasos e nervos. Seja numa aplicatura que pode mobilizar feixe de vasos e nervos, numa colocação de enxerto também pode mobilizar feixe de vasos e nervos e também na reconstrução com prótese. Só que na reconstrução com todos eles tem algum risco de diminuição de sensibilidade e alteração no orgasmo. Isso aí é em torno de 10 a 15%. O paciente pode achar que realmente
tá mais difícil de chegar no orgasmo e a sensibilidade pode diminuir um pouco nesses casos, né? A grande maioria dos casos é temporário isso aí, nos primeiros meses já vai melhorando, tá bom? Então, e também porque geralmente associa-se a retirada daquele excesso de pele e às vezes o paciente passou a vida toda com aquele excesso de pele e é acostumado à sensibilidade ali naquela região. Então é isso, cirurgia de correção de Peyronie, você pode esperar diferentes resultados dependendo do tipo que você escolha. Na minha prática, o que eu mais recomendo é a correção de curvatura com implante com prótese peniana, pode ser semirrígida ou pode ser inflável, ou então as aplicaturas. Enxerto tem todos esses poréns aí que eu falei, mas também é de se discutir. Se chega um paciente com todos os critérios para fazer uma cirurgia com enxerto, a gente tem que conversar muito bem, prós e contras, está na diretriz, então é uma cirurgia que ainda realmente está no catálogo ali de possibilidades que a gente pode ter para escolher. Mas o paciente que está com problema de Peyronie e realmente está pensando em cirurgia, o ideal é sempre conversar com equipes de alto volume, com experiência, dedicadas de preferência exclusivamente a isso, porque é a vivência, é o dia a dia, são os congressos, são todos os simpósios, congressos, encontros, respira esse tipo de assunto e vai ter realmente a expertise de conversar contigo, adequar expectativas, resultados, mostrar fotos e vídeos parecidos com o seu caso, né? Quanto mais você souber da sua cirurgia e de resultados de outros pacientes, não é garantia que você vai ter o mesmo resultado. Complicações cirúrgicas podem acontecer e você realmente tem que, por isso que quanto mais estudo tiver no pré-operatório, quanto mais avaliação tiver no pré-operatório, quanto mais conversa tiver no pré-operatório e alinhamento de expectativas, melhor vai ser aí no pós-operatório a sua satisfação, o seu entendimento sobre a cirurgia, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muito material sobre correção de Peyronie, doença de Peyronie, tratamentos cirúrgicos, tratamentos clínicos. Esse é um bate-papo aqui que eu tenho com vocês. Entre uma cirurgia e outra aqui, a gente disponibiliza esse tempo para fazer vídeos gratuitos e informativos. Então curte o vídeo, se inscreve, toca no canal e faz tudo aquilo que a gente já sabe. Tchau, tchau, até mais.